Robôs superinteligentes estão cada vez mais próximos de se tornarem uma realidade. Sempre que refletem sobre isso, muitos lembram do clichê distópico de um dia se ficarem obsoletos em seus próprios empregos, como já vem acontecendo com os artistas digitais atualmente, ou questionam-se se uma inteligência artificial avançada pode ou não aperrar com o mundo, igual nos filmes e livros de ficção. É um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Muitos por aí consideram essa ideia exagerada, porque as ferramentas de IA atuais só estão sendo usadas para fazer shitpost na internet e porque robô assassinando gente é um bagulho radical demais. Só porque um robô quer matar humanos, isso não o torna um radical. Talvez o segredo para evitarmos a cruel ira desses seres contra nós meros homo sapiens esteja no modo como nos relacionamos com as máquinas que já estão por aí atualmente. Mesmo sendo praticamente impossível para uma pessoa comum poder interagir de maneira mais aprofundada com qualquer um desses robôs mais avançados por causa das corporações a quem eles pertencem, o máximo que podemos avaliar é como ditas corporações interagem com seus protótipos. Estamos ferrados. Mas e se eu te contasse que em um passado recente era possível interagir com um robô sem nenhum tipo de custo humanitário, pelo tempo que se desejasse, mesmo sendo bem mais simples que os robôs das grandes corporações, ele ainda chamou bastante atenção pelo período em que estava disponível. Isso graças a um par de professores canadenses que tinham visões bem mais otimistas sobre o futuro. Essa visão que os motivou a um dia, após receberem seus minúsculos salários, E o salário? eles perceberam que era um bom momento para tirar uma ideia meio louca deles do papel. Começaram a planejar uma espécie de experimento social em que eles estavam interessados em realizar, baseado em um robô que possuiria um único objetivo para cumprir: sobreviver dependendo totalmente da bondade de desconhecidos que ele encontraria aleatoriamente enquanto cruzava o país, e documentando tudo durante o processo. Essa é a história do Hitbot, o robô que conseguiu viajar tranquilamente pelo mundo, pelo menos por um tempo. Venha comigo se você quiser viver. O ano era 2014 e o mundo inteiro quebrava a cabeça tentando entender como diabos um avião comercial lotado com passageiros simplesmente desapareceu de uma hora para outra sem deixar rastro. O Ebola estava atacando o terror pela África e a Copa do Mundo estava rolando aqui no Brasil. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Caramba, isso já foi há 10 anos. Eu tô velho. Enquanto isso, em Toronto, os professores universitários David Harris Smith e Freud Zeller estavam usando a imaginação e trabalhando em um experimento social que seria tão revolucionário que iria mudar a forma como vemos e nos relacionamos com os robôs de uma vez por todas. Ou pelo menos eles sonhavam com isso. Esse tal experimento teria como personagem principal um ser bem peculiar. Sim, esse era o Hitbot. Era pequeno, com apenas 1,30 m de altura. That's kind of small. E tinha um visual totalmente pensado para evocar confiança e empatia na maioria das pessoas. O mais interessante é que ele era alimentado por energia solar e tinha um dispositivo GPS e uma conexão 3G, que permitia que os pesquisadores o rastreassem durante todo o experimento. Também possuía uma câmera básica que tirava fotos periodicamente para documentar as suas viagens. Ele tinha essa aparência de bugiganga barata intencionalmente para evitar que fosse roubado. E principalmente para cortar gastos, né? Afinal, todo mundo sabe que professores são mal pagos no mundo inteiro. E o salário? Mas mesmo literalmente sendo feito de sucata, ele ainda era de certa forma adorável. E estava pronto para ajudar a responder aquelas perguntas que estavam martelando nas mentes de seus criadores já há tanto tempo. Como pessoas comuns reagem e interagem com robôs quando ninguém está olhando? E será que os robôs podem confiar em nós humanos? A verdade é que o conceito de dominação robótica já está por aí faz décadas e todos nós sabemos que se isso acontecesse mesmo, nós estaríamos completamente ferrados. Pelo menos de acordo com a maioria dos livros e filmes sci-fi que estão por aí e que por sinal são excelentes. Até aquele momento a pergunta se robôs podem ou não confiar em nós humanos ainda não tinha sido propriamente respondida de fato. E o Hitbot foi criado só para ir atrás da resposta. E ele foi. E lá vamos nós! O dia
Era 27 de julho e o Hitbot embarcou em sua jornada. O objetivo era viajar de um lado do Canadá até o outro. Em outras palavras, atravessar sozinho o segundo maior país do mundo no menor tempo possível. Só isso mesmo. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Você deve estar se perguntando, mas o Hitbot andava? Óbvio que não. É aí que entrava a parte da generosidade das pessoas que iriam encontrá-lo pelo caminho. Para conseguir atravessar o país, ele iria depender de caronas de terceiros para poder chegar onde ele precisava. Por isso ele foi programado para poder dizer qual era o seu destino. Ele também era capaz de pedir educadamente para que as pessoas o levassem com elas em seus carros, caso pudessem e quisessem. Durante a viagem, ele podia conversar sobre vários assuntos, tornando uma companhia perfeita para longas viagens. Hitbot possuía uma conta no Twitter, que rapidamente chegou a ter mais de 40 mil seguidores. Nessa conta, eram compartilhadas as fotos de onde o Hitbot passava, e vez ou outra, um meme family-friendly bem sem graça. Através dessa conta, o Hitbot estava conquistando fãs e mais fãs pelo seu caminho. Muita gente acabou entrando nessa brincadeira sem levar aquilo muito a sério. Afinal, olha só para isso aqui. Quem em sua consciência olharia para essa bugiganga e pensaria que era algo sério? Muitos viam aquele robô viajante como apenas mais uma modinha passageira, um mero brinquedinho para distrair as crianças durante uma viagem. O pessoal achava que assim que as pessoas perdessem o interesse naquilo, o pobre robô iria parar no lixão em algum lugar do país para nunca mais ser visto. Mas, para a surpresa de todo mundo na época, ele conseguiu. E em incríveis 26 dias, o Hitbot chegou do outro lado do Canadá. O experimento tinha sido um sucesso absoluto. Os únicos contratempos encarados pelo robô tinham sido uma pichaçãozinha aqui ou ali. Jornais internacionais publicavam sobre o robô viajante que tinha cruzado incríveis 6.000 quilômetros graças à colaboração de centenas de pessoas que nem se conheciam. Os criadores do Hitbot finalmente tinham conseguido a resposta que tanto procuravam. E ela era positiva? Os robôs podem sim confiar em nós humanos. Os humanos não são uma ameaça para nós. São idiotas e muito covardes. Pode crer. O sucesso estrondoso do experimento foi tanto que os professores tiveram que desligar temporariamente o GPS do Hitbot para evitar que as pessoas que queriam ver e tirar selfies com o tal robô viajante o rastreassem e formassem multidões nas casas das famílias que o hospedaram durante a jornada. Após o fim do experimento, o Hitbot se tornou uma exposição no Museu de Tecnologia e Ciência do Canadá, e ele está lá até hoje. A história poderia acabar por aqui, afinal, a missão foi bem sucedida. Porém, os professores ainda queriam mais algumas demonstrações do que o Hitbot era capaz. E também queriam comprovar que a primeira viagem não tinha sido apenas sorte de principiante. A incrível popularidade do primeiro experimento havia deixado todos os seus seguidores com um gostinho de quero mais. Então foi decidido que já para o ano seguinte eles iriam trabalhar no Hitbot 2.0, uma versão um pouco melhorada para poderem repetir o experimento, só que dessa vez em outro continente. Ao infinito e além! Era fevereiro de 2015. Agora, atrás de um desafio ainda maior e mais interessante, afinal, só porque o experimento já havia dado certo em um país civilizado e desenvolvido, mesmo esse país sendo gigantesco, não significava que ia funcionar em todo lugar e em qualquer população. A primeira tentativa no Canadá havia sido fácil até demais, a ponto de nem ter tanta graça no ponto de vista dos organizadores. O canadense médio é o tipo de pessoa que compra uma garrafa d'água para poder soltar de volta no oceano, e eles queriam um lugar diferente e teoricamente mais difícil para ver qual seria o resultado, mas eles ainda não tinham certeza de onde poderia ser. Antártica, Brasil, Quebrou, velho. Coreia do Norte. As possibilidades eram infinitas. Depois de terem fritado alguns neurônios, o próximo país escolhido por experimento ser realizado foi a Alemanha, e com a versão melhorada do Hitbot já finalizada, foi dada a largada. Se no gigantesco Canadá ele havia demorado 26 longos dias para cruzar o país de uma ponta a outra, na Alemanha, que é considerado menor, ele levou incríveis 10 dias. Só míseros 10 dias para repetir a façanha foram suficientes. Havia sido ainda mais fácil do que antes. Os professores nem de longe esperavam por isso. Meio que deviam, né? Afinal, a população da Alemanha é muito maior
que é do Canadá, e o experimento já estava bem famoso por lá, tanto que o Hitbot até chegou a aparecer em um programa de TV alemão. O Hitbot foi bem sucedido na missão mais uma vez e estava ainda mais famoso. Alguns meses depois da jornada na Alemanha, ele foi levado para a Holanda. Dessa vez, Zoller e Smith foram juntos. Digamos que eles meio que saíram de férias. Eles aproveitaram que já estavam na Europa mesmo e também cruzaram a Holanda por 3 semanas, participando de vários eventos e visitando lugares históricos pelo caminho. Durante essa viagem, muitas fotos foram compartilhadas na já mencionada conta do Twitter e parecia que todos já estavam satisfeitos com quão longe o projeto havia chegado. Porém, Zoller e Smith, mesmo assim, ainda não estavam satisfeitos com os resultados e também não estavam 100% convencidos de que tinham passado pelos lugares ideais e mais desafiantes. Os experimentos conduzidos pela Europa também tinham sido tranquilos demais para o gosto deles. Eles estavam, digamos que, sofrendo com o sucesso. Ambos queriam dar continuidade ao projeto por mais algum tempo, afinal, por que não? As pessoas estavam adorando, a fama do robozinho só crescia, cada vez mais e mais pessoas queriam participar e eles podiam ir conhecendo novos lugares enquanto isso. E se eles continuassem por tempo suficiente, quem sabe a história ficasse famosa o suficiente para que um dia alguém fizesse um filme sobre a história do robô viajante? Foi então que eles finalmente decidiram continuar com o projeto e anunciaram para a mídia qual seria o próximo país a ser atravessado pelo robô. E em alguns meses o Hitbot 2.0 iria enfrentar o seu maior e último desafio, os Estados Unidos da América. Hello? Yes? 17 de julho de 2015, o Hitbot estava de volta no continente americano. Pronto para encarar a terra do tio Sam, o terceiro maior país do mundo e de longe o mais violento até então. Era estimado que ele conseguiria completar a viagem inteira em no mínimo 10 dias, 15 dias no máximo, tendo uma distância de aproximadamente 4.979 km. O percurso foi iniciado em Boston e o objetivo final era chegar a São Francisco. Não seria nada fácil, porque dessa vez os organizadores queriam passar pelo máximo de pontos turísticos e históricos possíveis pelo caminho. Depois de ter passado pouco mais de 2 semanas visitando locais em Boston, Salem, Gloucester, Marblehead e Nova York, tudo parecia estar indo como planejado mais uma vez, até que na noite de 1º de agosto de 2015, era um sábado, e os organizadores saíram para curtir o fim de semana, deixando o Hitbot totalmente sem monitoramento. Foi aí que aconteceu. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Vai se comigo não, velho! Hasta la vista, baby. Mata o papai! a foto foi tweetada, mostrando o robô jogado e decapitado em algum lugar da Filadélfia. Did you see the autopsy for Hitbot? He was with a blunt object, stabbed, shot at with paintballs, and then stabbed again. Zeller disse na época: podemos ver por todos os nossos dados que o tablet e a bateria e tudo mais foram desligados ao mesmo tempo. Então deve ter sido quando eles vandalizaram o bot. A cabeça nunca foi encontrada. Deviam ter dado uma arma para o Hitbot poder se defender. Em meio à revolta imediata dos fãs do robô, houve uma teoria da conspiração que circulou na época de que ele estava sendo usado pelo governo canadense para espionar o povo americano. Então destruí-lo foi uma sábia decisão. Alguém sob efeito de alguma substância explícita provavelmente se sentiu ameaçado só ao fazer contato visual com ele. Afinal, ele é assustador, além do fato de que ele conseguiu sobreviver pelo Canadá inteiro, mas não aguentou nem 10 minutos na Filadélfia. What the fuck is this piece of shit? É a surpresa que muitas pessoas não estavam nem um pouco felizes com o fim abrupto do robô viajante. Era possível ver toda a raiva e revolta causada pela notícia nas redes sociais. Algumas pessoas aparentavam estar de luto
pelo robô. A única explicação plausível para esse comportamento se baseia na nossa inclinação natural ao antropomorfismo e ao desejo de se conectar emocionalmente às coisas ao nosso redor. Robôs já não são mais nenhuma novidade, mas porque eles estão começando a ser adicionados em cada vez mais novas áreas de nossas vidas, a possibilidade de se apegar a eles está cada dia maior. Interessante mesmo que com robôs esse efeito parece ser mais intenso do que o normal. Ainda assim, muitas lições valiosas foram aprendidas com esse projeto. O Hitbot estava à frente de seu tempo, estimulando a colaboração das pessoas com umas às outras e causando interesse, mesmo que momentâneo, sobre a robótica. Mesmo a viagem aos Estados Unidos sendo um fracasso imenso e levando a quase perda total do Hitbot 2.0, os organizadores ainda acreditam que esse experimento mostrou que é possível para os robôs coexistirem com os humanos, pelo menos em alguns países bem específicos. Os dias de carona do Hitbot podem ter acabado, mas ele continua a fazer algumas aparições por todo o mundo. Uma versão atualizada do Hitbot esteve viajando pela Europa até o início de 2020, não pedindo carona como antes, mas como parte de The Killing Robots, um projeto sobre os riscos da inteligência artificial. A viagem acabou sendo suspensa devido à pandemia de Covid-19 na época, e os restos mortais que estavam localizados na Filadélfia foram recolhidos e usados em mais um Hitbot para servir de exposição, que encontrou uma nova casa no Museu Heinz Nixdorf, o maior museu de computadores do mundo. A principal lição que podemos aprender com a história do Hitbot é bem simples. Se você por acaso também montar um robô viajante algum dia, mande ele para qualquer lugar, menos para os Estados Unidos.